Hoje eu vim falar com vocês sobre a importância de uma boa noite de sono para as aves, tá? É um assunto que eu não vejo muita gente falar e é bastante importante, tanto para a saúde quanto para o comportamento do animal, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que o sono ele influencia diretamente no organismo inteiro. Deixa eu tirar o vibra, que senão vai. Então, o sono ele impacta diretamente no organismo inteiro. A gente pode até fazer uma analogia com a gente. Eu não sei vocês, mas eu não sou ninguém se eu não tenho uma boa noite de sono. Eu preciso dormir. Senão eu não tenho bom humor, eu fico irritada, eu não consigo pensar direito, eu não consigo fazer as coisas direito. E isso funciona para as aves também. O que a gente tem que levar em consideração é que as aves precisam de 12 horas de sono por dia, tá? 12 horas dormindo, 12 horas no escuro, para que elas tenham uma vida bem saudável, falando aí tanto psicologicamente quanto fisiologicamente. Então, eu anotei algumas coisas para ir falando com vocês. O que a gente tem que pensar? Geralmente, durante o dia, esse animal fica numa gaiola ou fica solto em casa e essa casa tem uma atividade. O ideal é que o animal faça parte mesmo das atividades diárias da casa, que tenha essa interação social. Mas é importante a gente lembrar que quando chega a hora dele dormir, chegou a hora dele dormir. Ele precisa de 12 horas de sono, isso pode se adequar à sua rotina, né, ao seu horário de trabalho, ao seu horário de melhor disponibilidade para o seu animal, mas o animal precisa de 12 horas de sono. E aí pensando numa calopsita, por exemplo, num papagaio que fica aí na sala de casa. As pessoas geralmente não dormem 12 horas, né? A gente tem bastante coisa aí para fazer durante o dia. E esse animal acaba que tem os mesmos horários e o mesmo padrão do que o tutor e acaba não tendo essas 12 horas de sono. Então o papagaio na sala, dá 8 horas da noite, a TV tá ligada, o papagaio tá acordado. E a gente acaba tendo uma depravação de sono, o que impacta diretamente no comportamento, impacta na imunidade, o animal fica estressado, o animal tem inúmeros problemas. E eu vou falar especificamente aqui hoje sobre o ciclo circadiano e a influência da melatonina, né, que é o hormônio que é produzido durante a noite, no organismo das aves, dos animais. Então, assim, a gente falou da melatonina. O que acontece? As maiores concentrações de melatonina, elas são liberadas durante a noite ou quando tá escuro, tá? E a melatonina, a gente conhece como hormônio do sono. Tem gente que até toma umas dosagens pequenas de melatonina à noite para conseguir dormir melhor. É um hormônio, tá? A gente sintetiza também melatonina. E a melatonina, ela impacta diretamente tanto na imunidade, tá? Quanto no comportamento do animal. Eu tava até lendo uns artigos antes de vir falar com vocês. Quem quiser depois eu posso mandar esse artigo que eu li, que ele fala o seguinte: a melatonina ela é secretada pela glândula pineal, né? E como eu falei, as maiores concentrações são produzidas durante a noite. E aí o que acontece? A melatonina ela é envolvida diretamente no ciclo circadiano do animal. O que é o bendito do ciclo circadiano? O ciclo circadiano ele é um período de 24 horas. Quer ver? É um período de 24 horas sobre o qual o ciclo biológico se baseia. Então, sobre o qual o ciclo fisiológico do animal está baseado. No caso das aves, elas precisam de 12 horas de sono. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um desbalanço nesse ciclo circadiano, a gente tem influência tanto no apetite, comportamento, imunidade, estresse, inúmeras coisas. Tá? E a melatonina é o principal hormônio relacionado ao controle do ciclo circadiano. Nesse estudo que eu estava lendo, voltando a ele, o que fala aqui é o seguinte: a melatonina ela está envolvida no ciclo circadiano, está envolvida nos padrões de alimentação das aves, está envolvida na termorregulação,
e no sistema reprodutivo, tá? Fora isso, a melatonina também está diretamente relacionada tanto na imunidade celular quanto na imunidade humoral. O que significa que quanto mais melatonina a gente tem, melhor tá esse sistema, mais funcional e mais ativo tá esse sistema imunológico. Quando a gente não tem essa quantidade de melatonina desejada, quando a gente não tem essas 12 horas de sono ideais, a gente tem uma queda aí em sistema imunológico celular e humoral, prejudicando a primeira defesa aí do organismo das aves, tá? O que mais que estava escrito nesse artigo era o seguinte: a melatonina ela também é um potente antioxidante. Antioxidante, ele funciona para, enfim, manter o funcionamento das células saudáveis e não deixar que essas células se oxidem e que perdam aí a sua função antes do tempo. Então é extremamente importante também para a proteção das células saudáveis. E outra coisa que estava falando, eles fizeram um teste clínico e as aves que tinham um comportamento muito agressivo foram tratadas com uma dosagem de melatonina e 3 de 4 animais responderam bem a esse estudo, a esse tratamento, indicando que sim, a melatonina também tem um efeito comportamental aí em relação às aves, tá? Então o que eu queria falar aqui com vocês, a gente tem que pensar que primeiro, a gente precisa fornecer isso. O animal vai ter as 12 horas de sono se a gente fornecer essas 12 horas de sono. Como eu falei, um papagaio na sala de estar, numa sala de casa com a TV ligada às 8 horas da noite, a menos que ele acorde às 8 horas da manhã do dia seguinte, a gente não vai ter essas 12 horas de sono. Então, forneça para o seu animal esse período de descanso. Com certeza, isso vai trazer inúmeros benefícios para sua ave. Tenha um cantinho da sua casa em que você consiga ou levar essa gaiola que o animal fica durante o dia, ou ter uma gaiola de sono, que são chamadas de sleeper cages. Isso é bem famoso nos Estados Unidos, inclusive. Tenha um ambiente escuro, um ambiente em que não passe gente da casa ali durante aquele período, e que a sua ave consiga descansar, consiga repor aí todos os níveis hormonais e ter um funcionamento do organismo completo e ter o ciclo circadiano dela funcionando de maneira perfeita. Senão a gente começa a longo prazo a ter inúmeros problemas, tá? Eu não sei se ficou claro ou não, mas o meu alerta aqui é pra gente realmente ter um ambiente em que o animal consiga descansar. Aqui em casa, as aves ficam numa sala e a partir do momento que escureceu, eu não acendo a luz mais naquela sala, tá? O sol se pôs, elas vão dormir, o sol nasceu, elas acordam. Então, isso é regulado através da sazonalidade mesmo. No Brasil é até um pouco estranho a gente falar de sazonalidade. Geralmente aqui a gente não tem muita diferença de inverno, verão, né? A gente tá aí bem perto da linha do Equador. Mas é importante que a gente forneça essa diferença de dia e noite para as aves. Se você, porventura, se o animal ficar solto ou a gaiola onde ele fica é muito grande, você não consegue colocar num cômodo menor da casa para que ele tenha esse período de sono, tenha uma gaiolinha menor que funcione mesmo como um quarto para ela dormir à noite, tá? Não precisa ser uma gaiola grande, não precisa ser nada de extraordinário. É justamente para ela dormir e para ela ter os benefícios aí desse período noturno. Tem muita gente que cobre a gaiola também. Também funciona, mas não adianta cobrir a gaiola e a ave ainda ter estímulo de gente falando, de gente passando. São animais muito sociais. Então, eles são animais muito inteligentes, eles não vão gostar se você cobrir a gaiola deles durante a noite e continuar passando, continuar conversando ali, tá? Então, realmente, o animal não tem que ter estímulo nenhum durante esses períodos noturnos. Eu não sei se eu tô falando muito rápido, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deixa eu ver se algumas pessoas acho que mandaram pergunta. Teve uma pergunta antes de eu fazer a live, que é a respeito do pânico noturno. Tem alguns animais que apresentam esse comportamento. Isso não é uma doença, mas tem alguns animais que têm esse pânico noturno. O que é esse pânico noturno? A ave, porventura, se assusta
com alguma coisa e se debate na gaiola, acaba machucando a asa, às vezes acaba até fraturando a asa por conta desse estresse noturno. Não é uma doença, como eu falei. O que acontece é algum gatilho, alguma coisa que passou, ou alguma luz que piscou, algum barulho que a ave ouviu, alguma coisa que ela não está acostumada, que desencadeou nela esse pânico, que desencadeia nela uma fuga, digamos assim. Como ela não tem para onde fugir dentro da gaiola, ela acaba se debatendo ali dentro e acaba se machucando, tá? O que a gente pode fazer para prevenir esse pânico noturno é justamente tirar esses estímulos, mas tem alguns estímulos que a gente não tem como tirar. Por exemplo, um carro passando na rua, uma moto passando que faz barulho, seu animal assusta. O que a gente consegue fazer é cobrir a gaiola, caso passe algum predador, ou caso, enfim, passe algum mosquito, alguma coisa que a sua ave assuste. Com a gaiola coberta a gente minimiza esse risco. E eu tava lendo sobre isso um pouquinho antes de vir aqui falar com vocês, e eu vi alguns relatos de pessoas que deixam um white noise ligado. É tipo um barulho constante o tempo todo, e isso engana a ave. Se ela ouvir um outro barulho, esse outro barulho que já tá ligado o tempo todo faz um papel aí de cobrir esse susto, digamos assim, tá? Então, pode ser usado. Esse white noise é muito usado para bebê. O que eu tava lendo inclusive uma pessoa que deixou um umidificador ligado à noite, ela deixa ligado o tempo todo, esse umidificador faz um barulhinho, uma vibração constante, e isso acaba fazendo com que a ave tenha aquele barulho constante, ela não vai levar um susto, e se passar um outro barulho, aquele barulho acaba abafando o outro e diminui a chance de ter o pânico noturno. Tem algumas aves mais suscetíveis a isso, calopsitas é uma delas, mas como eu falei, não é uma doença, então a gente tem que prevenir, a gente tem que minimizar o risco disso acontecer e tomar cuidado. Deixar a gaiola sempre no mesmo lugar, isso também funciona bastante para a ave entender a dinâmica da casa, entender a dinâmica do local. Deixar num canto ou cobrir 3 cantos da gaiola e deixar um pedacinho para ela conseguir enxergar uma outra parte, não se assustar com tanta frequência. Alguém tem alguma... Acho que tiveram bastante perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aí respondendo. Opa! Eu sou um abuso em pessoas se não dormir também. Nossa, eu não funciono se eu não durmo, gente. De verdade. Pessoal aqui de casa que sabe, eu quando eu acordo, eu preciso de uns 20 minutos pra ficar de bom humor, que senão não dá. Essas 12 horas tem que ser contínuas, tá? Elas não podem ser partidas. São 12 horas ininterruptas de sono. Importante falar isso. Foi uma boa pergunta. Falta de sono gera distúrbios na alimentação ou podem deixar de se alimentar? Gera distúrbio na alimentação, levando em consideração que a gente acaba bagunçando esse ciclo circadiano, tá? Às vezes o animal pode ficar mais estressado, aí tem animais que têm uma alimentação compulsiva por estresse, eu já vi isso acontecer. E o contrário também, tem gente que quando tá estressada diminui a alimentação, então aí acho que variaria de indivíduo para indivíduo. Para casais com filhotes recém-nascidos, eu tenho deixado a luz acesa durante uns 30 minutos a 40 minutos para que o pai os alimente. Não precisa. Na natureza não é assim que funciona. O sol não nasce 40 minutos, os pais alimentam e depois voltam a dormir. Tá? A natureza é muito sábia e as aves vão alimentar os filhotes quando necessário. Às vezes o filhote ali não precisa, dependendo da espécie, dependendo do comportamento. Tem aves que têm comportamento noturno. E aí, de fato, os pais alimentam os filhotes durante a noite, mas geralmente não precisa fazer esse tipo de manejo não, tá? Deixa que os filhotes dentro do ninho a mãe cuida. Se esses filhotes não estivessem dentro do ninho e tivessem com uma alimentação forçada, né, uma alimentação via sonda, aí é uma história diferente, mas dentro do ninho não precisa fazer isso não. Opa! Ai! Qual é o nome do canal do Telegram? Eu te mando o link. Não tem nome, na verdade eu não sei. Eu consigo mandar pra vocês por um link. Quem quiser participar depois, me chama no DM que eu mando. Vamos ver.
12 horas de sono é o que todo ser humano deseja. Se eles não dormem, geram estímulos de alimentação, problemas sistêmicos, problemas ortopédicos. Ortopédicos depende da alimentação, aí varia muito pela composição de micronutrientes que teria nessa alimentação. Mas ortopédicos não, acho que geraria outros problemas. Melatonina está relacionada com as aves com período específico de reprodução? Sim. Sim. A melatonina está diretamente relacionada com a reprodução das aves. É um pouquinho diferente do que acontece com mamíferos. A gente tem aí 3 tipos de captação de luz nas aves. Mas aí eu acho que seria um assunto para uma outra live. Mas é diretamente influenciada pela melatonina, sim. Parabéns. Ai! Meu Deus. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Obrigada. Tô entendendo. Uma ave que fica cantando à noite depende da espécie. Se não é uma espécie que tem comportamento noturno, com certeza tem um estímulo luminoso e ela não tá dormindo à noite. Presta atenção nisso. Seria melhor colocar em uma gaiola menor também? Se for o caso de você manter uma gaiola num ambiente totalmente escuro, que não cabe a gaiola inteira desse animal, não tem problema nenhum manter uma gaiola menor, tá? A gente acabou otimizando e mantendo na mesma gaiola, mas essa gaiola para dormir poderia ser menor sem problema nenhum. No caso, eu acho que é no caso do pânico noturno, né? Eu não sei se uma gaiola menor seria melhor, levando em consideração que a ave teria mais chance de se debater, tá? Mas se a gente pensar que uma gaiola menor a gente consegue colocar num ambiente mais controlado e diminuir a chance do pânico noturno, aí sim, aí é interessante. Pode ser qualquer barulho constante, tipo uma música calma ou barulho de água? Eu acredito que sim. Tenta entrar no YouTube, acho que deve ter aí 12 horas de white noise, tá? Pode tentar. Gente, minhas aves não têm pânico noturno. Eu atendo algumas aves que vêm machucadas com pânico noturno. Eu não tive nenhum feedback de cliente que usou esse white noise. Tô falando pra vocês alguns relatos que eu li. E eu tentaria, e até inclusive se vocês tentarem e puderem me dar o feedback depois, eu super agradeço. Calopsita pode desenvolver algum tipo de bruxismo? Não, a calopsita não tem dente. Bruxismo geralmente é o ranger dos dentes. Não sei se eu tô certa, tá? Isso é o que eu sei, assim. Até onde eu sei, o bruxismo é o ranger dos dentes. Já que a ave não tem dente, a gente não teria um caso de bruxismo. Oi, Rafa. Qual dose de melatonina administrada? Em relação ao estudo que eu li, se você quiser depois me chama que eu te mando o link, tá? Mas assim, eu não faço tratamento com melatonina. É realmente um estudo de caso que eu tava lendo que achei interessante e vim compartilhar com vocês. Como a gente consegue fazer esse equilíbrio hormonal através de manejo antes de instituir um tratamento, é muito válido a gente tentar sempre o mais natural possível e fazer uma alteração de manejo. Não é nada muito difícil, se a gente parar para pensar, colocar a ave para dormir durante 12 horas, a gente precisa de um lugar escuro e que não passe ninguém, que não tenha nenhum estímulo. Que horas tem que colocar as aves para dormir? Depende da sua rotina. Elas precisam de 12 horas de sono, vê o que se encaixa melhor aí na sua rotina, como eu faço em casa. Elas ficam num quarto, a partir do momento que o sol se põe, eu não mexo mais, não acendo mais a luz, deixo isso de forma bem natural. Oi, não sei se essa live tem algum tema específico ou se é só para tirar dúvida, mas queria saber se você cobra a laser terapia. Eu cobro a laser terapia a parte das minhas consultas, sim. Inclusive hoje vai ter uma live sobre laser terapia e aromaterapia lá no Instagram da Saru Evete com o Dr. Rafael, tá? Quem se interessar pelo assunto, dá uma olhadinha lá, eu coloquei nos stories, inclusive, para vocês não deixarem de conferir. Onde você atende? Eu atendo no Hospital Veterinário em Vinhedo,
tá bom? Interior de São Paulo. Que horas a ave pode dormir? Como eu falei, isso daí depende muito da rotina de vocês. Quanto mais natural, melhor. Aguarda a live pra falar sobre a melatonina, combinado. Minha ave aparentemente range o bico, é normal? Não, não é pra ranger o bico não. A gente tem que investigar e ver realmente o que tá acontecendo. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma dúvida relacionada ao tema? Uma boa noite de sono é, gente, fundamental, tá? Tanto pra sistema imunológico, se a gente parar pra pensar, uma ave que não dorme bem, não tem um sistema imunológico bom, qualquer bactéria que passar aí, seu animal pega e aí, enfim. O problema tá feito. Então, vale muito a pena a gente investir no manejo correto, vale muito a pena a gente ensinar os tutores e donos de ave a fazer esse manejo correto. Geralmente os problemas, 90% dos problemas que eu tenho na clínica são relacionados diretamente a manejo, tá? Então, ave não é cachorro, não é gato, eles têm um comportamento bem diferente. A gente precisa entender só como eles funcionam para conseguir dar aí para eles uma vida saudável, longa e feliz, tá? Elas ficam mais mansas quando dormem também. Então, nesse estudo que eu li, aves que apresentavam comportamentos agressivos, que tiveram uma maior dosagem de melatonina, né, que é o hormônio liberado durante a noite, elas melhoraram a agressividade. Mas depende. Tem muitos fatores relacionados a isso. É ruim deixar muitos viveiros juntos na hora de dormir? Assim, se um animal se mexer dentro da gaiola e o outro animal na gaiola vizinha assustar com o barulho do primeiro, isso pode desencadear o pânico noturno. Então, dependendo da quantidade de animais nessa sala, dependendo das espécies que a gente está trabalhando, vale prestar atenção, vale ver se uma ave está com um comportamento diferente da outra. No caso da sua ave que tem pânico noturno, eu tentaria isolar e ver se diminuiria esse estresse, tá? Uma ave pode assustar a outra durante a noite? Pode. E aí o que acontece é que uma ave assusta, a outra começa a se debater e aí já desencadeia um gatilho para todas elas assustarem e terem esse pânico noturno. Amei, obrigada! Gente, é isso, acho. Não deixe as aves em escuridão total. Sempre uma fonte de luz natural. Entrada de luz pela janela, formando uma penumbra. Então, isso é bom também. Eu também deixo a janela do quarto das aves que ficam, não tem blackout, então acaba ficando uma penumbra mesmo. E funciona super bem. Cami, mesmo em um ambiente escuro, cobrir a gaiola ajuda? Depende do animal. Tem animal que gosta de cobrir, tem animal que não gosta. Eu acho que vale tentar. Se quiser cobrir metade da gaiola, eu acho que funciona super bem. O que eu tenho medo de cobrir gaiola é, às vezes, o animal puxar fio da toalha ou puxar alguma linha e acabar se machucando ali. Então, se for cobrir, cubra com... como chama? Acho que é feltro. Faz uma capa de feltro, uma capa de algum tecido que não corra risco de puxar a linha para o animal não se machucar, tá? Mas eu acho que vale tentar. A gente acaba até protegendo o animal de influência externa, no caso de passar algum outro bicho, algum predador, algum estímulo, e a gente diminui o risco do animal assustar. Faz live sobre alimentação, vou fazer. Alimentação é muito polêmica, gente. Alimentação tem que ficar umas 4 horas aqui falando com vocês. Então, numa clínica com várias aves internadas, se rola um barulho, elas podem ter o pânico noturno? Podem. Podem sim. Como seria o manejo para ajudar uma ave noturna a ter as horas de sono certinho? Gente, complicado. É uma boa pergunta. E eu vou falar assim, eu não tenho muita experiência com ave noturna. A minha maior experiência é com psitacídeo. Eu teria que, assim... Na verdade, a ave noturna... Se a gente parar para pensar na fisiologia, eu não sei se ela precisaria de um ambiente 100% escuro para dormir. Faz sentido? Levando em consideração que ela dorme durante o dia, certo? Eu acho que teria que estudar a espécie em questão, entender realmente qual é o hábito, qual é o comportamento desse animal e tentar fornecer em cativeiro o que ela teria em vida livre.
Mas se eu falar pra vocês que eu tenho experiência com esse tipo de animal, mentira, eu não tenho. Não tenho mesmo. Minha maior experiência é com o psitacídeo. E são os que eu mais gosto também, né? Diga-se de passagem. Salva essa live, vou salvar, vou tentar, né? A última live que eu fiz eu tentei salvar e não deu certo. Tem alguma forma de evitar isso numa clínica com internação de muitas aves? O white noise eu acho que funcionaria. Deixar um barulho ligado o tempo todo, um barulho constante, e pra diminuir aí esses barulhos repentinos que poderiam causar o susto. E outra, manter uma distância de uma ave para outra. Se a gente pensar numa internação, o animal está internado porque está doente. Então, sempre manter uma boa distância de uma ave para outra e manter o animal num lugar seguro. Eu, quando mantenho uma ave internada, não mantenho em gaiola. Se vocês quiserem, eu posso vir falar mais sobre isso depois. Mas eu não gosto de manter em gaiola, eu tenho muito medo do bicho se machucar. Bicho que está internado, às vezes, não tem firmeza para ficar empoleirado. Eu tenho medo de cair, não gosto. Também quero a live com dicas de alimentação. Tava pensando nos agapornis. A gente pode falar de alimentação sim, gente. Mas aí teria que ser uma coisa mais básica. Não dá pra ficar entrando muito detalhe, até porque a alimentação, a gente tem que avaliar cada indivíduo. Óbvio, tem a base, né, que a gente consegue fornecer aí bastante informação sobre a alimentação, mas cada indivíduo tem um hábito, tem uma necessidade, e isso tem que ser avaliado um a um. Quando comecei a criar aves, descobri a gaiola dos australianos com uma toalha e coitada acabou puxando o fio. Pois é. É isso que eu morro de medo de cobrir a gaiola com toalha, tá? Se for cobrir, cobre com um pano que não puxe fio. Megazoa é uma boa ração para psitacídeos? Sim! Megazoa é uma boa ração para psitacídeos. Live sobre estresse, internação em UTA. Show, é isso aí. Beleza, eu posso falar sobre internação com vocês. Gente, acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre o sono, sobre fornecer 12 horas de sono ininterruptas? Deixa eu ver que horas são. Foi uma live rapidinha, uma meia horinha, um bate-papo aqui com vocês. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu vou fazer de tudo para essa live ficar salva. E deixem sugestões de temas que vocês querem ouvir nas próximas lives, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem tem live, hein? Sobre acupuntura e florais. Será que é possível fazer em área acupuntura? Não sei. A gente vai falar sobre isso semana que vem, tá bom? Beijo, até a próxima!